Quando o trabalho deixa de ser vida e passa a ser peso. Vivemos em uma época em que trabalhar muito virou quase um símbolo de valor pessoal. Quanto mais ocupado alguém parece, mais importante parece ser. Porém, no meio dessa corrida silenciosa por produtividade, muitas pessoas começam a sentir algo difícil de explicar. Um cansaço que não passa, uma desmotivação que aparece mesmo depois de descansar e uma sensação constante de estar sempre devendo mais. É assim que o burnout começa a surgir, de forma lenta, quase invisível. No início parece apenas mais uma fase de estresse. A pessoa pensa que precisa apenas de férias, de um final de semana tranquilo ou de uma noite bem dormida. Mas o burnout vai além do cansaço físico. Ele desgasta a mente, drena a motivação e faz até aquilo que antes dava orgulho ou prazer parecer pesado. O problema é que muitas pessoas continuam seguindo em frente mesmo quando os sinais aparecem. Ignoram o esgotamento, engolem a frustração e repetem para si mesmas que precisam ser fortes. Porém, ninguém foi feito para viver permanentemente no limite. O trabalho pode ser fonte de realização, crescimento e propósito. Mas quando ele começa a consumir a saúde, a alegria e o tempo de viver, algo precisa ser repensado. Talvez a grande reflexão que o burnout nos traz seja esta: nenhum sucesso vale o preço de perder a própria paz. Aprender a desacelerar, estabelecer limites e cuidar da própria saúde não é fraqueza, é sabedoria. Porque no fim das contas, produtividade nenhuma substitui aquilo que realmente sustenta uma vida equilibrada: saúde, tempo e bem-estar. E talvez o verdadeiro sucesso seja justamente este: trabalhar para viver, e não viver apenas para trabalhar. O dia em que Carlos Pasquitti parou. Carlos sempre foi o tipo de pessoa que todos admiravam. O funcionário exemplar, o homem que nunca dizia não, o primeiro a chegar e o último a sair. Mas numa noite comum de trabalho, algo dentro dele finalmente quebrou. E em poucos minutos, o escritório inteiro estava destruído. Mesas viradas, vidro quebrado, papéis espalhados pelo chão e Carlos simplesmente saiu correndo para a rua, sem saber que aquela noite iria salvar a vida dele. Essa é a história de como o trabalho quase destruiu um homem. E de como um amigo apareceu exatamente no momento certo. Parte 1. A rotina. Carlos trabalhava mais do que qualquer pessoa naquele escritório. Não porque alguém o obrigava, mas porque ele acreditava que precisava provar seu valor o tempo todo. Chegava cedo, saía tarde, respondia e-mails de madrugada. No começo, ele até se orgulhava disso. Os colegas diziam: Carlos resolve tudo. Os chefes diziam: podemos contar com ele. E aos poucos, Carlos começou a acreditar que se ele parasse, tudo iria desmoronar. O problema é que ninguém percebe quando o esgotamento começa. Ele não chega de uma vez, ele chega devagar. Primeiro vem o cansaço, depois vem a irritação, depois vem o vazio. Carlos já não dormia direito, já não via os amigos, já não tinha energia para nada além do trabalho. Mas ele continuava dizendo a mesma coisa para si mesmo, só mais um pouco. A noite da explosão. Era quase meia-noite. O escritório estava vazio. A única luz acesa vinha da mesa de Carlos. O monitor iluminava seu rosto cansado. Na tela, mais um e-mail. Assunto urgente: correções. Mudanças. Mais um prazo impossível. Carlos leu o e-mail inteiro. Depois leu de novo. O peito começou a apertar. A respiração ficou pesada. Ele passou as mãos no rosto. Tentou se acalmar, mas algo dentro dele já estava no limite. Então aconteceu. Carlos levantou de repente. A cadeira caiu para trás. O barulho ecoou pelo escritório vazio. Chega! A voz dele parecia não caber naquele lugar. E então, anos de pressão explodiram em segundos. Ele empurrou tudo da mesa. Papéis voaram pelo chão. O monitor caiu. O teclado foi arremessado contra a parede. Vidro quebrando. Objetos caindo. Respiração descontrolada. Carlos estava tremendo. O coração disparado.
os olhos cheios de lágrimas. Ele olhou ao redor e viu o caos que tinha criado. Mas naquele momento aquilo parecia pequeno perto do caos dentro dele. Então ele pegou o casaco e saiu correndo. A cidade estava viva. Carros passando, luzes refletindo no asfalto molhado, pessoas andando apressadas. Mas para Carlos, tudo parecia distante. Ele caminhava sem direção, a mente girando, o peito apertado. Depois de alguns minutos, ele parou. Encostou em um poste. E ali, no meio da rua silenciosa, Carlos finalmente chorou. Um choro pesado, de alguém que tentou ser forte por tempo demais. Carlos, a voz veio atrás dele. Carlos levantou o rosto devagar. Era André, um amigo antigo. Eles haviam trabalhado juntos anos antes. Agora, por coincidência, trabalhavam no mesmo prédio, em empresas diferentes. André estava saindo do próprio escritório. Terno amarrotado, olheiras profundas, gravata afrouxada. Ele olhou para Carlos por alguns segundos. Cara, o que aconteceu? Carlos tentou responder, mas as palavras não saíram. Só lágrimas. André sentou ao lado dele na calçada. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Então Carlos falou sobre o cansaço, sobre a pressão, sobre a sensação de estar se afogando há anos. André escutou tudo, sem interromper. E quando Carlos terminou, André soltou uma pequena risada cansada. Não era deboche, era reconhecimento. Sabe o que é estranho? André disse. Eu achei que era o único me sentindo assim. Carlos olhou para ele, confuso. André continuou. Hoje eu fiquei 2 horas olhando para a tela, sem conseguir fazer nada. Eu tô dormindo mal. Minha cabeça não para. E para ser sincero, eu acho que estou no mesmo limite que você. O silêncio voltou. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Um silêncio de entendimento. Carlos respirou fundo. Então, o que a gente faz? André olhou para a rua iluminada. Pensou por alguns segundos e disse algo simples, algo que nenhum dos dois tinha coragem de admitir antes. A gente procura ajuda, juntos. O recomeço. Nos dias seguintes, Carlos e André fizeram algo que nunca tinham considerado antes. Eles pararam, pediram ajuda, começaram terapia, aprenderam a reconhecer o esgotamento, aprenderam a colocar limites. Não foi um processo rápido, nem fácil. Mas, aos poucos, eles começaram a recuperar algo que haviam perdido. Tempo, equilíbrio, vida. Hoje os dois ainda trabalham, ainda têm responsabilidades. Mas existe uma diferença fundamental. Eles não carregam mais o peso sozinhos. Porque, às vezes, a maior força que uma pessoa pode ter não é aguentar tudo. É olhar para alguém ao lado e dizer, eu também preciso de ajuda. O que a história de Carlos nos ensina? A história de Carlos não é apenas sobre trabalho. Ela é sobre limites que não percebemos quando estamos ocupados demais tentando provar algo para o mundo. Carlos não era fraco, não era irresponsável, não era alguém que desistia fácil. Pelo contrário, ele era exatamente o tipo de pessoa que a sociedade costuma elogiar. Dedicado, produtivo, sempre disponível, sempre tentando fazer mais. Mas existe um perigo silencioso nisso. Quando o trabalho começa a ocupar todos os espaços da vida, algo começa a desaparecer aos poucos. Primeiro desaparece o tempo para descansar. Depois desaparece o tempo para quem amamos. E por fim, começamos a desaparecer de nós mesmos. Carlos não percebeu quando cruzou essa linha. Porque o esgotamento raramente chega de repente. Ele chega devagar, em pequenas doses diárias. Uma noite mal dormida, um fim de semana trabalhando, um e-mail respondido às 2 da manhã. E quando percebemos, estamos vivendo apenas para continuar funcionando.
A grande tragédia da história de Carlos não é apenas o que aconteceu naquela noite. É perceber que ele passou anos acreditando que se esforçar mais resolveria tudo. Mas há uma verdade que muitos de nós evitamos encarar. Nenhum sucesso vale a perda da própria saúde mental. Nenhuma promoção compensa uma vida vivida no limite do colapso. Carlos chegou ao seu limite. E muitas vezes, quando alguém chega nesse ponto, não é porque essa pessoa é fraca. É porque ela ficou forte por tempo demais, sem ajuda, sem pausa e sem cuidado. Talvez a maior lição dessa história seja um convite. Um convite para olhar para a própria vida e perguntar: será que estou me cobrando mais do que deveria? Será que estou confundindo valor pessoal com produtividade? Será que estou deixando minha vida passar enquanto tento dar conta de tudo? Porque no final das contas, o trabalho faz parte da vida. Mas ele nunca deveria se tornar a vida inteira. A história de Carlos nos lembra de algo simples, mas poderoso. Descansar não é fracasso. Pedir ajuda não é fraqueza. E parar por um momento pode ser exatamente o que salva uma vida. Às vezes, a decisão mais corajosa não é continuar. É saber a hora de parar e cuidar de si mesmo. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Carlos e André só perceberam que estavam no limite quando já não conseguiam mais continuar. Mas e você? Será que em algum momento da sua vida, o trabalho, as cobranças ou a pressão já fizeram você sentir que estava carregando peso demais sozinho? Se essa história tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Você já se sentiu assim alguma vez? Às vezes, dividir o que sentimos é o primeiro passo para não enfrentar tudo sozinho.